hoje nós vamos falar de comportamento humano e, obviamente, do nosso próprio comportamento. E vamos falar também sobre algo que diz respeito e que precisa estar alinhado ao nosso comportamento, que é o sentido da vida e o nosso propósito para a vida, né? Um tema que está sendo muito falado. Hoje tem cursos só sobre descobrir o seu propósito de vida. Isso é lindo, né? Porque as pessoas estão, de fato, aprendendo a viver com um norte, né? Para que não seja em vão a sua passagem, né? Deixar um legado. Então, hoje se fala muito disso. E eu, particularmente, acho isso lindo, né? Que é, cada um vem ao nosso planeta aí com dons, né? Cada um de nós tem dons especiais e diferentes uns dos outros. Então, eu acredito que essa multiplicação aí do que cada um tem de melhor vai deixando o mundo um lugar mais gostoso de se viver, mais amoroso. Então, eu tenho um olhar positivo, que a gente nunca falou tanto de amor, tanto de atenção, nunca se discutiu tanto o que não está certo, né? Antes havia muita repressão e hoje a gente tem voz para discutir. Obviamente isso gera outros problemas, mas a gente está no caminho da expansão. Precisamos corrigir bastante coisa, né, em termos de mundo, mas estamos aqui para isso. Formiguinhas, grãos de areia, construindo essa praia maravilhosa que é a vida. Então, vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai fazer uma prática de aterrissagem e hoje é uma prática especial que tem muita relação com a nossa fala de hoje, com a nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá, fechemos os olhos em posição de meditação. Uma posição altiva, presente, centrada. Perceba-se nesse momento, entre em contato com vocês nesse momento. Como sou eu diante deste momento? Perceba a sua respiração, como você está. Deixe que as suas sensações, o seu sentir, sejam a resposta para as suas perguntas. Talvez venha em forma de cheiro, talvez em forma de escuta, talvez em forma de imagem, talvez em forma de gosto, talvez em forma de pensamento, de palavras. Apenas observe sem expectativa nenhuma. Foque em você. Esse é o exercício deste momento. Caso a sua mente comece a encher de pensamentos, volte. E apenas mantenha-se centrado em você e nas suas sensações deste momento. Dalai Lama disse: abra seus braços à mudança, mas não abandone os seus valores. Quais são os seus valores?
O que rege a sua vida? São eles? As suas ações estão pautadas em quê? Quando éramos criança, talvez pudéssemos ter escutado: o que você vai ser quando crescer? Até hoje ainda falam isso para o meu filho. E eu acho muito curioso. Você se tornou aquilo que queria ser quando era criança? E agora? O que você é? Você sabe? Perceba a sua respiração, perceba se surge alguma emoção, uma palavra, o seu coração bate mais rápido ou não. Perceba o que você é hoje. Você conhece o que você é? Talvez a vida tenha nos ensinado lá na infância que o ser era uma profissão, era ser uma boa mãe, uma boa esposa, ou marido, ou pai, médico, engenheiro, nutricionista. E hoje, se perguntassem a você, o que você quer ser quando crescer? O que você responderia? Inspire profundamente. Vá percebendo os sons e ruídos ao seu redor. Vai percebendo você sentado, respirando um pouco mais profundo. Abrindo os olhos.
Muito bom. Queria que vocês anotassem aí só uma palavra que ficou dessa meditação. Talvez algum insight tenha sido importante. Se você tiver aí do seu lado uma caneta e um papel, anote. É até um pouco filosófico, né, o papo de hoje. E por que comportamento, né? E por que propósito de vida? Acho que existe uma grande confusão entre ser e estar, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Porque às vezes a gente vai fazer um exercício de alongamento, aí a pessoa fala, eu sou tão encurtado. Não, não é. Você está encurtado, né? Porque não nasceu assim, não vai morrer assim, né? Pode treinar para melhorar isso. Então, é muito interessante a gente entender aquilo que a gente é de fato. Por quê? Porque quando eu sinto aquilo que eu sou, me conecto cada vez mais, cada dia mais com aquilo que eu sou, a minha essência, eu começo a entender também quais são os meus propósitos, ou seja, quais são os meus dons, aquilo que eu tenho facilidade, aquilo que eu faço com gosto, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que o meu coração vibra, né? Então, eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu, desde pequena, desde os 4 anos, eu fiz balé. E eu sempre gostei. A minha vida foi dançar. Eu punha disco na vitrola lá e ficava tocando Greasy e eu ficava montando coreografias. Isso eu devia ter 6, 7 anos de idade. Isso foi se estendendo, né? Até que eu me tornei bailarina, me formei. E eu tenho uma facilidade muito grande com ritmo, com colocar o ritmo no corpo, o corpo no ritmo e desenvolver essas habilidades. Não só uma facilidade, mas aquilo sempre vibrou muito forte em mim. Eu posso estar muito triste. Se eu coloco uma música e coloco um ritmo nessa música, seja lá pedalando, andando, dançando, eu me sinto bem de novo. É como se eu tivesse, opa, voltei para mim, me reconectei. Então, nós temos alguns ganchos na vida que nos conectam, né? Então, tem pessoas que têm o dom de cantar, tem pessoas que têm o dom de escrever, tem pessoas que têm o dom de ouvir, tem pessoas que têm o dom de recitar um poema, né? Tem pessoas que têm o dom de organizar. Enfim, infinitos dons, infinitas facilidades, né? E os nossos comportamentos, ou seja, as nossas ações na vida, precisam estar alinhadas ao que eu sou e ao que eu vim fazer. Qual é o meu propósito? E o que eu vim fazer é tão lindo que ele pode ser escrito por mim mesmo. Não ficou determinado lá quando eu nasci qual era de fato o meu propósito, mas é algo que eu construí. Isso é muito interessante, né? Porque passa por um processo que eu falo muito na prática integral, que é o de autorresponsabilidade. Nós podemos até sugerir algumas coisas, alguém pode sugerir, né? Lá na infância, falou, nossa, como essa menina é boa nisso. Nossa, você não é bom nisso. Mas, ainda assim, a gente tem o livre-arbítrio de escrever aquilo que a gente quer fazer, né? Que a gente quer desenvolver ou que a gente quer ser, né? Então, a partir disso, a prática de atenção plena é a grande chave, né? Ela é a ferramenta para que você consiga cada vez mais afirmar o seu propósito. Se você não encontrou ainda um propósito de vida, é se aproximar de quem você é, observar minuciosamente e curiosamente as suas reações, ao que você reage, né?
Quando alguém é violento na sua frente, você tem o ímpeto de ser violento ou não, né? Você se afasta. Quais são os seus valores? Aquilo que eu vejo, que me choca, só me mostra quais são os meus valores para a vida. Aquilo reafirma quem eu sou. Esses dias o meu filho é interessante porque ele está entrando em contato com os próprios pensamentos, né? Então, outro dia ele chegou para mim e falou: mãe, eu estou tendo um pensamento muito ruim mesmo. E eu estou com medo desse pensamento. E aí eu falei para ele: filho, você não precisa ter medo dos seus pensamentos, porque eles são como um filme. Você tem medo de filme? Não precisa ter medo do filme. Eles são como filmes nessa tela. Mas é muito importante que você, do seu tamanho, observe aquilo que você está pensando. Porque a mente mente. E aí ele olhou para mim e falou: a mente mente? Eu falei: sim, a mente mente. Às vezes ela fala a verdade e às vezes ela mente. Porque, na verdade, nosso cérebro só reproduz aquilo que ele vê. Então, se você ficou assistindo noticiário, se você vê um livro, se você vê um filme, pode ser que em algum momento aquela violência, aquela coisa ruim que você viu, possa ser reproduzido na sua mente. E aí ele ficou pensativo, né, com aquela história de a mente mente. Aí ele falou: então pode ser mentira? Falei: sim, pode ser mentira. E como eu sei? E aí é que veio toda a conversa, né? E veio a história dos dons e dos propósitos, né? Obviamente eu não falei isso para ele, mesmo porque ele ainda é pequeno para entrar em contato com tanto conceito, mas eu disse para ele: pergunte nesse momento, agora, para você, se aquilo que você viu é uma coisa que faz o seu coração feliz ou ele aperta, ele fica triste. E ele falou: mãe, eu fico muito triste, não é verdade. Eu falei: então você sabe a resposta. Não precisa acreditar, deixa esse pensamento passar. E é muito interessante, porque depois disso, ele me trouxe coisas boas, né? Do tipo: mãe, tá vindo um pensamento que eu quero fazer bolo. Eu falei: é mesmo? E você já perguntou nesse momento se você quer fazer bolo? E ele falou: já, e eu quero fazer bolo. Falei: então esse pensamento sai ou fica? Ele falou: fica. Falei: então mantém. Então eu acho que o nosso comportamento e a nossa atitude passa desse nosso ar de observador sobre nós mesmos e questionadores de quem somos, das nossas atitudes e do que estamos fazendo com a nossa própria vida, né? Se todo dia a gente entrar num determinado alinhamento, né? Lembra quando eu falei na aula que eu falei um pouco de neurociência? O nosso cérebro, ele está programado para repetir alguns padrões. Então, a gente só vai conseguir transformar, escolher a atitude certa num percentual muito pequeno, talvez 10, 11% do nosso dia. Mas se a gente perceber nesse período que a gente está muito atento e acordado, que existem pensamentos que não são de prosperidade, que não tem a ver com os meus valores, que não tem a ver com aquilo que eu quero como propósito de vida, o que eu vim fazer aqui, eu simplesmente não preciso ter medo disso ou não preciso dar corda para isso. Eu me desconecto, eu separo isso e digo: pode ir, desapega. Desapega deste pensamento e segue. Quando eu tive a síndrome do pânico, eu desconhecia essa possibilidade. Eu conhecia muito pouco sobre a mente, sobre os processos, e eu estava muito conectada aos meus pensamentos. Na verdade, eu achava que eu era mesmo, que os meus pensamentos estavam sempre certos e que se eu estava pensando, aquilo poderia ser uma realidade. E como eu estava muito estressada, muito ansiosa, meu coração disparava, e quando disparava, eu achava que eu ia ter um ataque cardíaco. Então, o pensamento de que eu podia morrer era muito recorrente, de uma doença do coração, né? Então, esse pensamento vinha sempre.
nossa, acho que eu vou morrer. E eu tinha um filho de 1 ano na época. O Léo tinha 1 ano. E eu ficava pensando muito sobre isso, né? Eu tinha medo de ter aquele pensamento. Eu estava muito atrelada a ele. E foi aí que eu comecei a observar os meus pensamentos e comecei a compreender a atenção plena e comecei a entender o quanto uma técnica de presença, de voltar para esse momento, de voltar para a atenção neste momento de tudo que estava acontecendo ao meu redor, de deixar os pensamentos irem, só me conectar, me desconectavam daquilo que não era meu. E por que não era meu? Porque não fazia parte dos meus valores, o medo, não fazia parte do que eu queria para minha vida. E aí eu comecei a reavaliar o meu comportamento. E percebi que eu estava trabalhando absurdamente muito. E comecei a me questionar. Por que eu estou fazendo isso? Eu tomava muito café na época. Mas, gente, muito. Eu tomava café, eu tomava chá verde e, às vezes, energético. Para me manter acordada, bem, disposta. E aquilo mexeu muito com a minha bioquímica. E eu comecei a perguntar, por que eu estou fazendo isso? Por que você não sente e descansa? Para que atropelar a vida assim, com tanta coisa? E foi muito interessante que eu consegui voltar para um equilíbrio, reprogramar. Demorou o tempo que eu precisei para aprender algumas coisas que eu precisava passar, porém, eu pude, com a técnica da atenção plena, e colocando diariamente essa atenção. E eu fui descobrindo várias coisas sobre mim com 30 anos que eu desconhecia. Então, colocar atenção sobre a nossa respiração, sobre nós mesmos, já nos mostra muita coisa. Mas perguntar, quem sou eu? Perguntar, será que eu sou aquilo que eu queria ser na infância? Se sim, interessante. Se não, por que será? Eu respondo para vocês, se hoje me perguntassem o que você quer ser quando crescer, talvez eu responderia, eu quero ser feliz, eu quero ser criativa, eu quero ser livre. Talvez eu respondesse isso. Mas existia lá um inconsciente coletivo de que o que você vai ser quando crescer era uma profissão, né? E as crianças de hoje já são bem diferentes. O ser para elas já é de uma outra geração. Mas e para você? Como é ainda? Para nós que nascemos em um momento onde o ser não era algo que era discutido, assim como uma prática como a gente está fazendo aqui hoje, que talvez traga alinhamento para a nossa vida. Porque de nada adianta a gente colocar metas, desenvolver, ganhar muito dinheiro, ser muito bem-sucedido, se aquilo está desconectado com o que você é, com o que você quer ser quando crescer ou quando envelhecer. Lá na escola, nem sempre a gente aprende os valores, a gente vive os valores. E muitas vezes a vida adulta vai trazendo para a gente algumas questões que vão corrompendo os nossos valores, sem que a gente perceba. A ansiedade, a depressão são nada mais do que a nossa distância com a nossa essência, com aquilo que a gente acredita. E quanto mais eu me perceber, quanto mais eu perceber o que eu não quero, essa sensação que não é boa para mim, quanto mais eu perceber o que me faz feliz, o que me traz gratidão, mais eu vou ter sinais de qual o caminho.
e se eu estou no caminho certo. Ontem eu tive uma reunião com gerentes de uma empresa muito grande, uma estatal de 1.000 funcionários, numa atmosfera densa, de mudança, de resistência. E aí eu fiz uma prática de atenção plena, das mais simples, porque eles estão bem começando. E aí, ao final, todos estavam sorrindo. E aí, quando todo mundo voltou, eu falei, nossa, mudou o rosto de vocês. Esse é o poder da conexão. Não só a conexão de uns com os outros, mas com nós mesmos. Por que será que faz tão bem sentir a minha respiração? Talvez perceber a minha paz. Talvez ouvir só o barulho da tarde de hoje. Como ela é? Isso vai me trazendo uma sensação de que sim, eu estou vivendo, eu estou aqui, agora. Quantas pessoas moram sozinhas? Se a gente não aprender a ficar bem com nós mesmos, talvez nós todos moremos sozinhos um dia. Qual é a relação com nós mesmos? Então, quando eu trouxe esse tema, eu quis trazer um pouco sobre o comportamento da nossa vida e o quanto ele está adequado aos nossos valores e ao nosso propósito de vida. Uma grande provocação. Quando a gente se percebe irritado, quando a gente se percebe falando muito alto, gritando, quando a gente se percebe um tanto mimado, quando a gente se percebe querendo do nosso jeito, quando a gente se percebe não deixando o outro falar, quando a gente se percebe não respeitando a opinião do outro, que pode até ser oposta à minha, e quando a gente pratica mindfulness, talvez a gente curiosamente diga, olha, que tal mudar isso? Talvez faria bem para você e para o outro. Então essa é uma grande provocação para vocês aí, logo no início, né, nessas 3 aulas, para que quanto mais vocês mergulhem na trajetória mindfulness, mais vocês estejam atentos a quantos sinais vocês vão tendo e que o autoconhecimento vai trazendo de quem é você, do que você se tornou, do quão você está feliz com isso. E se algo que você encontrar estiver desalinhado aos seus valores e ao que você acredita ser o que você veio fazer aqui, que você possa ajustar. Simples assim. Como uma calça que precisa de um ajuste. Como um pneu de bicicleta que precisa ser enchido um pouco. De uma forma simples e descomplicada. Então, revisite cada vez mais a sua trajetória. Tenha o hábito de colocar, assim, metas na sua vida, mas não esqueça de viver atentamente as suas sensações ao momento presente. Seja lá onde você estiver. Em casa sozinho, numa reunião de negócios, se você estiver num supermercado. Qual é o seu propósito no aqui e agora? O propósito não está no amanhã, não está lá. O meu propósito está aqui, falando para vocês. E o propósito de vocês está aqui, ouvindo. Está alinhado? Aí, você está me ouvindo. Tudo o que eu falo está alinhado à trajetória do seu propósito? Aprender mindfulness, aperfeiçoar a técnica, melhorar a performance do seu cérebro, está alinhado ao que você veio fazer aqui? Desenvolver uma cultura de paz interna?
desenvolver a cultura de paz na sua casa, na sua comunidade, no seu microcosmos? Está alinhado ao seu propósito de vida? Então você está em paz. Cheque isso. Isso vale para tudo. Vale para a reunião de Natal da família, vale para quando você sai às compras no shopping, para quando você sai para um barzinho com seus amigos, quando você decide ter mais um filho, quando você decide fazer uma sessão de fotos. Pergunte-se, isso está alinhado? Eu tive uma mentora lá atrás, quando eu não estava bem, estava totalmente desconectada, e eu conversava com ela sobre redes sociais, né? E ela disse assim para mim, ela que me apresentou Mindfulness, mas ela tinha uma pegada um pouco voltada para a expansão de amor, né? Que é uma parte do Mindfulness, a gente vai chegar lá e estudar, é um pouco disso que a gente está falando, de valores, mas ela me disse uma coisa muito interessante. Quando você expor algo na sua rede social ou para seus amigos, seus seguidores, né? Cada foto que você postar, cada vídeo, cada frase, entre em contato com ela. Sinta ela. E perceba se ela faz parte, aquela postagem, faz parte do seu propósito. Aquilo está alinhado a você? Ao que você veio fazer aqui? Ou está desalinhado? Tem nada a ver. Aliás, é o oposto do que eu vim fazer aqui. E aí percebe o seu coração. Qual o seu sentimento, qual a sua sensação. Não é o que o outro vai achar, mas é o que você sente. Isso é mindfulness. Isso é atenção plena. Isso é perceber como reverbera em você e no outro. E o nosso comportamento, não só presencial como virtual, ele precisa ter esse alinhamento, senão a gente começa a desconectar totalmente daquilo que a gente veio fazer. Começa a ser número, começa a ser substituível. Então eu queria propor para vocês mais uma prática de meditação diferente da que a gente fez no início dessa aula e uma prática talvez diferente das que você já tenha feito e uma prática bem interessante, talvez uma viagem pela sua vida. Vamos lá? Vocês topam? Então vamos lá. Sentem-se numa posição de meditação, mas se quiserem também vocês podem deitar e fechar os olhos, desde que não durmam. Mantenham-se conectados. Percebam sons e ruídos ao seu redor. Entre em contato com vocês nesse momento. Adote uma postura presente, altiva, atenta. Mergulhe no seu estado, em como você está no agora. Faça algumas respirações conscientes. Imagine agora uma tela de cinema enorme, preta, onde vão ser projetadas algumas imagens. Você tem 10 anos.
você com 10 anos começa a aparecer nessa tela. A sua aparência física é projetada lá. Como você era com 10 anos? A casa onde morava, seus amigos, com quem você morava? O que mais gostava de fazer com 10 anos? Como era viver onde você vivia? Quais eram seus hobbies? O que você fazia? Tente se lembrar de alguns sentimentos que você tinha nessa época. E tente se lembrar do que aquela criança imaginava que seria quando crescesse. E como queria que a sua vida fosse quando fosse adulto. Vá deixando que essa imagem da sua infância desapareça. E agora você tem 20 anos. Talvez tenha entrado na faculdade, tenha começado a trabalhar. Projete-se na tela. Lembre-se dos seus movimentos, do seu dia a dia, das suas rotinas. Como era o seu corpo, o seu cabelo? Usava óculos ou não? Aparelho nos dentes ou não? Como você se vestia? Quem eram seus amigos? Em que casa você morava? Com quem? Lembre-se de seus planos para a vida naquela época. E as coisas que você considerava importantes aos 20 anos. Seus sentimentos da época e até pensamentos. Deixa que desapareça a sua imagem. E agora a imagem é de você com 30 anos. Estabelecendo uma atividade profissional ou não. Um relacionamento estável ou não. Com quem você mora ou morava nessa época? Tem filhos? Quais são as suas prioridades? Angústias? O que aquela adulta projetada na tela sentia e pensava?
Onde mora aquela jovem adulta ou jovem adulto? Com quem mora? Foi uma escolha sua? Quais eram seus valores na época? E o que era mais importante ou é mais importante para você na cena que você enxerga? Olhe bem para aquela você com 30 anos. Deixa que desapareça. Agora você tem 45 anos lá na tela. Talvez esteja mais consciente de que muitas coisas do que queria alcançar não aconteceram. Ou nem acontecerão. Você está tranquila ou está em crise com a metade, a tal da meia-idade? O que você sente? O que você almeja? O que importa para você? E deixa que desapareça. Você tem 65 anos. Decidiu se aposentar ou não? Concluir uma vida profissional ou não? Como você quer tocar a vida dali para frente? Quais são os valores mais fortes nesse momento? O que você quer de mais importante nesse momento? Quais são as suas sensações, as suas angústias? Começa a desaparecer. E agora você tem 85 anos. Observe-se lá na tela preta. Sim, você está chegando ao final da sua vida. Talvez. Sabe que não viverá mais tanto tempo assim. Agora já pode ter uma perspectiva global de tudo que fez neste mundo. Não tem tantas ilusões.
Pense como será a sua vida, então, aos 85. Onde estará morando? Com quem? Quais pessoas serão importantes para você nesse período? Pense na perspectiva de toda a sua vida. O que será mais importante agora? E quais são os seus valores? Aos 85. Sim, esses serão os valores mais importantes. Será que eles são muito diferentes dos seus valores de hoje? A sua imagem com 85 começa a desaparecer e você volta na sua respiração. Perceba-se respirando profundamente, os sons e ruídos ao seu redor. Perceba como esse exercício reverberou em você, nas suas células, no seu batimento cardíaco, nas suas emoções. Perceba. Entre em contato. Esse é você. Queridos, ainda de olhos fechados, eu vou encerrar a aula de hoje. Quem quiser pode ficar aí um pouquinho ainda quietinho, meditando mais um pouco, tá bom? Eu me coloco à disposição, caso você precise entrar em contato comigo. Um beijo amoroso no coração de vocês.